Boa noite a todos, graça e paz em Cristo Jesus. Tivemos uma tarde quente, não foi? Muito quente, mas graças a Deus, porque aqui dentro nós estamos num ar bem gostoso e temos esse tempo para estudar a palavra de Deus juntos. Hoje pela manhã, nós falamos sobre a igreja, um organismo vivo. Eu encerrei dizendo que agora à noite nós conversaríamos sobre como lidar com aquelas pessoas difíceis que fazem parte da nossa convivência e que às vezes machucam o nosso coração. Conversaremos hoje sobre estabelecendo limites saudáveis. E eu desejo, em nome de Jesus, que com essa mensagem você se sinta encorajado a curar-se de relacionamentos rompidos, de situações que te trouxeram muita tristeza ao coração, mas que não podem servir para bloquear a paz e a alegria de Deus na sua vida. Vamos observar um texto lá em Atos 15, a partir do verso 36, é um daqueles textos que nos surpreende, porque a palavra do nosso Deus, ela traz acertos, bênçãos, vitórias de vários personagens, mas ela também mostra a humanidade dos mesmos personagens. E nessa humanidade, nós às vezes chegamos a situações como essa que nós leremos agora. Situações do nosso cotidiano e que nos mostram que até os apóstolos, até os servos de Deus descritos na palavra do Senhor, também viveram os mesmos dramas que nós vivemos hoje em dia. Farei a leitura, você pode acompanhá-la. Atos 15, a partir do verso 36, diz: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Que Deus abençoe a leitura da palavra. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos pelo privilégio de lermos a Tua palavra e pedimos agora em nome de Jesus que ela seja para nós um recado bem especial do Senhor e que ela nos ajude nos nossos dilemas pessoais e principalmente faça de nós homens e mulheres que agradem o Teu coração, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Você conhece alguém que já se machucou num ambiente de igreja ou num ambiente religioso? Conhece alguém? Levanta a mão. Não, não precisa. Talvez você já tenha se ferido. Talvez você, certo dia, saiu da sua casa para adorar o Senhor. Você saiu para participar de um culto, você estava precisando tanto ouvir uma palavra abençoadora, motivadora. Você saiu da sua casa e chegou até um lugar como esse, não necessariamente esse lugar.
Você estava rodeado por pessoas. E de repente, em determinado momento, aquele desejo de ouvir a palavra de Deus, aquele coração aberto para receber o amor que vem de Deus, ele foi ferido pela palavra de alguém. Alguém foi grosseiro, injusto, demasiadamente duro, mentiroso. Você que tinha saído de casa para ouvir algo que viesse aquecer o seu coração, saiu de um templo ou de uma reunião extremamente ferido. E talvez isso tenha sido tão grave que você disse: se é para eu estar num lugar assim, eu prefiro não sair de casa. Conhece alguém que já passou por isso? Você já passou por isso? Já ouviu de pessoas que se dizem crentes em Jesus, algo que em vez de construir e edificar a sua vida, te destruiu emocionalmente? Você já foi ferido por uma pessoa que carregava debaixo do braço uma Bíblia sagrada? E uma pessoa que dizia conhecer a palavra de Deus, uma pessoa de oração, mas que certo dia foi tão cruel que te trouxe um verdadeiro desastre emocional ao coração e à sua existência. Irmãos, que dura realidade. Pessoas se machucam fora da igreja, mas também dentro da igreja. E de todas as igrejas. Eu conheço algumas, já pastorei algumas e visito algumas igrejas, convidado para pregar, e as histórias são muito parecidas. Pessoas machucadas dentro de igrejas. Aliás, há um dito popular muito conhecido que diz que nós somos o exército no qual um soldado mata o seu próprio companheiro. A igreja, por vezes, é um ambiente até perigoso para quem sensibilizado chega para receber o amor e dá de cara com a crueldade de pessoas que talvez não tratadas ainda por Deus estão ao nosso redor. É óbvio que não estão só aqui. Estão às vezes dentro da nossa própria casa. Estão lá na sala de aula onde estudamos. Estão no nosso departamento, lá no trabalho. Mas a questão é que lá no trabalho, na faculdade e até em casa, parece que nós admitimos a crueldade, a maldade, mas é duro admiti-la nesse ambiente. Um ambiente religioso, e mais do que religioso, um ambiente de fé. Caiu aqui o negócio, peraí. Deixa eu pegar o microfone. Som. Que até eu colocar isso aqui, irmãos, vocês não vão acreditar. Voltando, em outros ambientes, a gente até admite que existam pessoas más. Mas aqui, num ambiente de fé, como admitir isso? Como
aceitar que uma pessoa que ouve a palavra de Deus durante um culto de 1 hora e meia, sai e ali bem pertinho, na escadaria ou no hall, ela é capaz de ferir outra? Como nós podemos admitir que uma pessoa que dobra os joelhos para orar num culto é capaz de destruir emocionalmente alguém? Não dá para entender, mas é a verdade. E o pior de tudo, irmãos, é que talvez nós lembremos de situações em que não fomos feridos, mas sim ferimos. Momentos em que não estávamos bem por algum motivo, talvez chateados com uma situação em casa, talvez com um problema financeiro, talvez frustrados, e despejamos sobre um inocente toda a nossa mágoa, toda a nossa insatisfação, em forma de palavras agressivas, duras, cruéis. Quando os membros do corpo de Cristo se machucam, são cruéis uns com os outros, alguma coisa está errada. Quando os membros do corpo de Cristo, em vez de trabalharem em conjunto, em unidade, começam a se separar e a se ferir, alguma coisa está errada. Quando membros do corpo de Cristo se tornam verdadeiros inimigos, em nome de estilo, de preferência, de jeito, alguma coisa está errada. Está errada não no corpo de Cristo, está errado na vida dessas pessoas. Irmãos, Deus não nos chamou para ferirmos os outros. Deus não nos chamou para sermos inimigos daqueles que partilham da mesma fé que nós. Deus não nos chamou para servirmos de tropeço a um pequenino sequer. Deus nos chamou para edificação. Deus nos chamou para o alívio da dor do outro. Deus nos chamou para amarmos como Ele amou. Deus nos chamou para convivermos bem e de forma abençoadora. Mas você leu o texto comigo, e o que você leu, assim, bem no meio ali da narrativa? Você leu um problema entre dois servos de Deus. Você deve ter pensado, ufa, ainda bem que isso não é coisa só da minha igreja ou do meu círculo de irmãos. Isso sempre existiu. Diz o texto que houve entre dois apóstolos, Paulo e Barnabé, desavença tal que eles se separaram. Vamos tentar entender esse texto. Está acontecendo a segunda viagem missionária. Paulo e Barnabé estão sendo abençoadíssimos. Pessoas se convertendo, o evangelho sendo pregado. Paulo, o grande apóstolo, homem de fé, homem cheio do Espírito Santo, Barnabé também, verdadeiros heróis da primeira comunidade de crentes. Eles, homens, estão realizando uma grande tarefa em nome de Deus. Mas aparece uma palavra que denota um momento de crise na vida dos dois. Acontece entre eles uma desavença tal. É essa a narrativa bíblica. A palavra desavença, tradução do grego paroxysmos, significa uma irritação extrema, uma provocação. Paulo e Barnabé não concordam com algo. E quem está observando a cena é o autor do livro de Atos.
o evangelista Lucas. Lucas está de olho nos dois. Está vendo que entre os dois o clima está pesado, acalorado. A paz do Senhor não existe naquele momento. E os dois apóstolos, homens cheios do Espírito Santo, eles estão prestes a desonrar o nome de Deus com a sua atitude. Eles estão prestes a brigar feio. Sabe o que eles fazem? Eles colocam um limite no seu relacionamento. É exatamente isso. Eles chegam a tal desavença, a tal problema, que chegam à seguinte conclusão: Paulo, nós não podemos continuar com isso. E como não conseguimos resolver essa situação, você vai para um lado, eu vou para o outro, porque nós não podemos desonrar o nome de Deus. Eles fizeram mais ou menos o seguinte: estabeleceram um limite. A gente pode ir até determinado lugar. Daqui para lá, não passamos. Um limite. As nossas emoções não nos deixam seguir além. As nossas ideias não nos deixam seguir além. Nós vamos parar aqui. Esse é o nosso limite. Porque se avançarmos, nós não honraremos o nome de Deus. Se nós avançarmos, nós estaremos cometendo um pecado comum, mas terrível. Bem aceito, mas terrível. O pecado de colocarmos tropeço, um na vida do outro. Porque quando nós ultrapassamos o limite do bom senso, da verdade, do amor, do respeito, nós entramos em área pecaminosa, nós entramos em área perigosa. Paulo e Barnabé estabeleceram um limite. E talvez você esteja aí pensando, mas eles não eram crentes não? Não conseguiam resolver não? Que história é essa? Irmãos, nós não estamos falando aqui de um crente recém-convertido, nós estamos falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que nesse momento, ele não consegue dialogar com Barnabé. Ele não consegue se acertar com Barnabé. Ele não consegue criar um senso comum. E ele, para não ultrapassar o limite e entrar no campo minado do pecado, ele diz: olha, nossa única opção nesse momento é nos separarmos. Assim, nós cometeremos um pecado menor, se assim podemos dizer. Está claro no texto. Verso 39, parte B, vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. O que é interessante ali é que a obra continuou. Eles continuam trabalhando. Eles continuam honrando o nome de Deus, mas não mais juntos. O limite estabelecido os leva a lugares diferentes, cumprindo a mesma missão.
Queridos, muitas vezes, por essa falta de discernimento, nós acabamos brigando, nos ofendendo, sendo maledicentes, nos afrontando, machucando o outro e dizendo assim: não, nós somos irmãos, então nós temos que resolver isso. Mas como se resolve uma situação quando não há a mudança da pessoa diante de Deus? Não se resolve. Como eu resolvo uma crise, um problema de relacionamento? Como eu resolvo uma afronta se não há mudança nele e em mim? É impossível. Então, estabelecido um limite, nós sabemos, a nossa convivência nesse momento, ela vem até aqui. E não é a primeira vez que aconteceu na Bíblia. Logo no início da revelação bíblica, lá em Gênesis 13, nós temos uma situação muito parecida. Uma situação com um homem que você já ouviu falar, Abrão. Não é gente pequena. É o grande patriarca da fé. Ele, Ló, seu sobrinho, chega a uma situação diferente, uma situação que tem um contorno bem diferenciado. Eles particularmente não estão em crise, mas uma situação difícil. Olha o que diz o texto. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Abraão estabelece um limite. Não vamos brigar. Que não haja desavença entre nós. Que não haja crise entre nós. Posto está um limite. A nossa convivência em paz e abençoadora consegue chegar até aqui. Daqui para lá, campo minado para o pecado. Os nossos empregados já estão prestes a se afrontar. E a mesma coisa acontecerá conosco. Muito bem. Todo ser humano, eu e você, temos limites. E é muito honesto, sincero, admitirmos os nossos limites. Não só os limites físicos, esses nós somos obrigados a admitir. Você está muito cansado, está doente, chega uma hora que o seu corpo diz: basta, chegou o limite. Aí está você lá no hospital tomando soro. Não aguentou. O corpo tem limite. As emoções têm limite. E talvez no campo das emoções, irmãos, nós raramente admitimos os nossos limites. Nós somos como a criança que diz que não precisa dormir. Você é pai, tio, avô de uma criança? Ela está morta de cansaço. Mas ela não admite. Ela quer continuar brincando. Ela não percebe que já chegou ao seu limite. Ela às vezes já está até mal-humorada. Mas ela não quer dormir. E tal qual crianças nós, se somos obrigados fisicamente a admitir os nossos limites, por vezes emocionalmente não os admitimos. Estamos destruindo a nós mesmos e os outros, mas não admitimos. Não admitimos que somos pessoas muito nervosas, ou não admitimos que somos pessoas muito grosseiras, ou não admitimos que somos pessoas cruéis em nossas palavras. Não admitimos e preferimos entrar pelo terreno minado do pecado, em vez de
por amor a Deus, a nós mesmos e ao outro, chegarmos ao nosso limite e termos a consciência: o que eu vou falar daqui para frente não vai honrar o nome de Deus, então eu não vou falar. O que eu estou prestes a fazer não vai honrar o nome de Deus, não vou fazer. Mas você vai levar desaforo para casa? Eu prefiro levar desaforo para casa do que desonrar o nome de Deus. E você, pela televisão, de vez em quando, vê pessoas que chegaram ao limite, ultrapassaram o limite, e numa briga de trânsito, elas são alvo de alguém que também passou do limite. Só que esse alguém tinha um revólver dentro do carro. O que ele fez? Ele matou um pai de família, que em vez de recolher-se no seu limite, calar-se, ele disse: não, me fechou no trânsito, eu não vou admitir. Limites. Quais são os seus limites? E quais seriam, como Igreja de Jesus, limites saudáveis para nós convivermos? E o mesmo serve para a sua família e serve para o seu grupo de amigos. Nós temos um livro na Bíblia que é, para nós, a essência da sabedoria. É o livro de Provérbios. O livro de Provérbios traz, em forma de verso, ensinos. O livro de Provérbios fala muito sobre limites e diz que o primeiro limite que nós devemos considerar nos nossos relacionamentos, na nossa convivência, é o limite da honra. Antes de ler o provérbio, que vai aparecer no verso 25, verso 9, eu quero fazer uma alusão do apóstolo Paulo, que ao falar sobre honra, veja o que ele diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Agora, Provérbios 25, 9. A palavra de sabedoria diz: procure resolver a sua causa diretamente com o seu próximo. Não revele o segredo de outra pessoa. Você sabe o que significa a palavra honra? Se nós olharmos para o Novo Testamento, honra, como apareceu lá em Romanos 12, é a palavra timê, que significa você dar um preço bem alto a alguma coisa. Honra é o gesto de elevar o outro, e elevar positivamente. A Bíblia diz que entre nós deve haver honra. A honra é um limite. Se aquilo que eu vou fazer ou falar, em vez de erguer o outro, vai diminuí-lo, posto está um limite. Eu tenho que honrar o outro. Mas nós, por algum motivo, principalmente quando nós estamos chateados, nós passamos do limite da honra. Nós somos capazes, irmãos, de humilhar as pessoas. Nós somos capazes de mentir sobre elas, a fim de que, em vez de serem elevadas, sejam diminuídas. E às vezes as diminuímos a níveis subterrâneos. Somos capazes de denegrir, somos capazes de humilhar, somos capazes de ofender o outro das formas mais grosseiras, seja através de xingamentos, seja através de maledicência. Você já viu uma pessoa xingando outra? Qual é o objetivo de um xingamento? Dizem até que tem xingamento gospel, sabe? É um xingamento mais educado. Mas qual é o objetivo? É denegrir o outro, é diminuí-lo.
Não é honrá-lo dando a ele o valor que Jesus nos deu, mas sim dando a ele o valor que o diabo nos deu. Porque para nós, enquanto somos valorosos no olhar de Jesus, nós não prestamos para o olhar do inimigo de nossas almas. É por isso que ele ama a destruição do ser humano, porque para ele nós não valemos nada. Como que alguém falta com a honra? Primeiro, ridicularizando, humilhando, diminuindo a pessoa. Provérbios 11:12 diz: o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Bullying não é fenômeno pós-moderno. O bullying sempre existiu. O bullying nada mais é do que você passar para o lado de lá do limite da honra. O bullying é quando você realmente tem o desejo de humilhar alguém, de ridicularizar alguém. E nós, irmãos, às vezes fazemos isso com tanta tranquilidade, sem saber, às vezes, que aquela pessoa que está sendo humilhada, ridicularizada, ela já tem um problema tão sério. Ela já tem, quem sabe, um déficit emocional tão grande naquela área da vida. Chamamos as pessoas de formas cruéis e não sentimos nem vergonha de fazer isso. Desonramos quando ridicularizamos, mas também quando faltamos com o sigilo, expondo a pessoa publicamente. Provérbios 25:9 diz: procure resolver sua causa diretamente com seu próximo, não revele o segredo de outra pessoa. Quantos foram destruídos emocionalmente? Porque abriram o coração a alguém, numa hora assim de desespero, e aquela pessoa fez o quê? Ela contou, ela espalhou, ela desonrou a confiança e destruiu o parâmetro da lealdade. Primeiro dos limites que temos deve ser o limite da honra. Vou desonrar alguém, vou diminuir alguém, vou falar algo que vai, de alguma forma, denegrir, diminuir. Posto está um limite, eu não vou fazer. Sou acostumado a fazer, gosto de fazer, dou risada. Quando vejo uma pessoa humilhada, me sinto bem. Deus tenha misericórdia de mim. Deus me cure da doença de desonrar o outro. Segundo limite saudável para os nossos relacionamentos é o limite das diferenças. Falamos sobre ele pela manhã, Romanos 12, 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Uma igreja é formada por pessoas diferentes, uma família é formada por pessoas diferentes, um grupo de amigos é formado por pessoas diferentes, e pessoas diferentes são diferentes. Pessoas diferentes têm particularidades. Pessoas diferentes têm história diferente. Ah, mas é da minha família, mas numa mesma história de vida. Percepções diferentes dão à pessoa um perfil diferente. Talvez você, dentro da sua casa, tenha uma pessoa tão diferente de você, que você está prestes a fazer um exame de DNA. Será que é meu pai mesmo? Será que é meu irmão mesmo? É tão diferente de mim. A Bíblia diz que nós somos diferentes. E num outro texto ainda, em 1 Coríntios 12, 4 a 7,
A palavra de Deus diz que não só somos diferentes, mas temos um potencial diferente. Veja o que diz o texto: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Somos diferentes. A balança nos mostra isso. O espelho nos mostra isso. Nossos documentos mostram isso. Nossa altura mostra isso. Mas se conseguíssemos olhar o coração do outro, aí nós veríamos como somos diferentes. Como temos uma particularidade que nos faz ser únicos nesse mundo. E a palavra de Deus mostra que já que somos diferentes e convivemos, nós precisamos estabelecer esse limite. Aceitar, respeitar, entender a diferença. E se em algum momento eu não suportar a sua diferença, o que eu vou fazer? Eu vou tentá-lo mudar à força? Eu vou te destruir porque você é diferente de mim? Eu vou denegrir o seu nome porque você tem um pensamento diferente? Eu vou dizer que eu sou certo e você é errado? O que eu farei? Se temos um limite, as diferenças, elas sempre são tratadas no respeito, no amor e na graça. Agora, quando não há o limite da diferença, eu sempre acho que sou melhor que o outro. Eu sempre acho que o meu jeito é o mais certo. E querendo que o outro seja igual a mim, eu destruo a multiforme graça de Deus. O que é a multiforme graça de Deus? Senão as diferenças que Ele espalhou entre nós, para que a glória dele se revelasse, não de uma maneira única, mas sim através das nossas diferenças, potencialidade, através de seres bem diferentes. Há um texto bem interessante de John Burke, quando ele escreve assim: Deus criou as pessoas a partir de uma fórmula tão perfeita que não há iguais. Esse é um recado importante para todos nós. As diferenças são parte do plano divino para a igreja, para a família, para a sociedade. Você tem alguma dúvida de que as diferenças são parte da criatividade divina quando nos formou? Foi Ele que quis assim, não fomos nós. Mas ainda bem que Ele fez isso, porque se existisse na sua família, nessa igreja, na sua empresa, pessoas iguais a você, totalmente iguais a você, o que seria da igreja, da família, do mundo? Consegue imaginar? Uma sociedade de iguais? Só se fossem iguais a Jesus, aí tudo bem. Romanos 12, 18 diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Esse é o limite. Eu preciso viver em paz com todos. Há diferentes do que eu. Se eu não resisto à diferença, Deus, me ajude a parar. A parar com a crítica demasiada, o julgamento demasiado, a afronta, a perseguição. Me ajude. Eu não quero ultrapassar o limite da diferença e entrar no campo minado do pecado.
Terceiro limite a ser colocado é o limite do respeito. Provérbios 23 diz: é uma honra dar fim a contendas, mas todos insensatos envolvem-se nelas. Agora 17, 27. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. 15, 18. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Nós vivemos na sociedade do desrespeito. Talvez você discorde de mim, mas nós nunca nos desrespeitamos tanto. Se tem um ambiente de desrespeito, ele se chama internet. É impressionante. Pela internet você destrói o outro, você afronta o outro, você persegue o outro, você fala o que você quiser. Cuidado, porque já existe processo contra quem fala demais na internet. Mas a verdade é, irmãos, que a sociedade pós-moderna, ela criou ambientes propícios ao desrespeito. Ambientes onde nós nem nos sentimos desrespeitando o outro. Ambientes onde somos motivados ao desrespeito. Mas o que diz a palavra de Deus, nesses versos que lemos, o respeito tem que ser inerente em nós. No falar, no isentar-se de contendas, em estarmos longe da dissensão, mas próximos da paz. Nós temos que ser agentes da paz. E como seremos, se não conseguimos respeitar o outro? Há programas na televisão, e dentre eles, novelas, Big Brother, filmes, enfim, vários programas de auditório. A televisão colocou o desrespeito como palco. E nós, às vezes, achamos tremendamente engraçado. Os ataques, as provocações, o desrespeito das mais variadas formas. Meu irmão, se você está chegando ao limite do respeito, em nome de Jesus, pare. Antes de adentrar ao campo minado do pecado. Eu sei que é difícil respeitar o diferente, respeitar o que pensa de uma forma distinta, respeitar aquele que pela sua imaturidade age dessa ou daquela forma. Mas ou somos crentes e respeitamos, ou então traímos a nossa fé, porque aprendemos com o nosso Deus, que mesmo Ele sendo Deus, nos deu a ferramenta da livre decisão, deixando claro que até Ele incentiva o respeito. É difícil respeitar, mas nós podemos respeitar. O respeito vai produzir em nós uma atitude diferente. Nós começaremos a falar menos do que temos vontade. A minha vontade era falar isso, era falar aquilo, era escrever o outro. Mas o respeito me faz falar menos e orar mais. O respeito me leva até a linha, o limite, a barreira. E como eu sei que daqui para frente eu vou faltar ao respeito, eu me dobro de joelhos, eu me quedo diante de Deus antes de desrespeitar. Eu peço que Deus me ajude. Eu peço que Deus me cure. Porque, irmãos, às vezes, o problema não é o outro, mas é o meu coração ferido. É o meu trauma nunca curado.
é a minha aventura do passado nunca superada. O respeito me leva a orar mais do que eu tenho vontade, e a falar menos do que eu tenho vontade. O respeito me leva a conviver menos do que tenho vontade. E aí você vai dizer, como assim? Por respeitar, por vezes eu não vou me associar a algumas pessoas. Será que é isso mesmo que ele está dizendo? Será que o pastor da igreja está dizendo que se eu respeitar, eu não vou conviver com todos? É isso mesmo. Porque a partir do momento que a convivência passou a ser pecaminosa, ela não deve existir. A partir do momento que eu não consigo respeitar, não sou respeitado, um limite precisa ser estabelecido. E até que Deus cure o outro ou me cure, nós só conseguimos chegar até aqui. Que pena, que triste. Como seria bom dialogar mais, como seria bom ter uma conversa mais profunda, mas não dá. Porque naquela hora é Paulo e Barnabé, prestes a desonrar o nome de Deus, mas certos de que isso não é o melhor a fazer. Então estabelecido está um limite. Deus pode mudar isso, mas agora nós não conseguimos mudar. O respeito me leva a honrar a Deus e ao próximo mais do que eu tenho vontade. O que eu queria mesmo é entrar por esse campo. O que eu queria mesmo é fazer uma bagunça. O que eu queria mesmo é falar o que me veio à cabeça. O que eu queria mesmo é diminuir o outro, destruir o outro, pisar emocionalmente dele, mas eu sou crente, eu não vou fazer. Meu limite está aqui. Parei antes de pecar. Henry Cloud, um psiquiatra cristão, homem fantástico, dos livros que eu li dele, todos são muito bons. Ele escreveu recentemente que os doentes emocionais não têm limites para expor sua dor, seu descontentamento e sua discordância. Eles são ferozes no falar e agir, e a convivência com eles será sempre feita à distância, até que Deus os cure. A pessoa que te ofendeu é doente. A pessoa que te destruiu emocionalmente precisa de cura espiritual. A pessoa que tem prazer em ferir você, ela precisa da graça de Jesus. A pessoa que se acostumou a machucar o seu coração, ela precisa de um tratamento de Deus. Por isso, ore por ela. É o que você pode fazer. Tenha cuidado com ela. Crie limites. Mas que esse limite venha acompanhado da oração e da fé, de que a pessoa mais dura e mais terrível pode ser curada por Jesus. Com coragem e amor cristão, estabeleça o seu limite. Crie a sua cerca, a sua linha emocional, espiritual, física. Faça isso para não desonrar ninguém. Que você seja desonrado, mas não desonre. Faça o seu limite para não desrespeitar ninguém, ainda que você seja desrespeitado. E faça o seu limite para que, em nome de Jesus, você consiga viver cercado pelos diferentes, que em Cristo se tornam um. E ainda que a gente não entenda como isso é possível, é o que a Bíblia diz e é nisso que nós confiamos. Termino dizendo a você
que a semelhança do que comentei no início da mensagem, foi machucado, foi ferido e tudo mais. Existe alguém que observa você e que me observa também. Sabe quem é? Tem uma dica. É Jesus. Sabe, irmãos, algumas vezes na minha vida, eu fiquei imaginando o olhar de Jesus sobre mim, sobre o outro. Jesus me ama e Jesus te ama. Por isso, quando você estiver sendo ferido, por quem quer que seja, tente imaginar o olhar de amor que o Senhor Jesus tem para você. É o olhar que você às vezes dá para o seu filho, para o seu irmão, para o seu amigo. Alguém já machucou teu filho no colégio? Como que você ficou? Bravo. Você pegou seu filho no colo, deu a ele amor, incentivo, orientação, você não ficou feliz. É teu filho. Eu estou convicto de que Deus não tem prazer algum quando vê você sendo machucado por alguém, sendo ferido, sendo magoado. Mas a questão é, meu irmão e amigo, você precisa seguir em frente, apesar das mágoas, apesar das dores, apesar da maldade que fizeram com você, você precisa seguir. Porque o que o diabo quer mesmo é que você se prostre, por causa do homem mau, por causa do maledicente, por causa do hipócrita, por causa do feroz ser humano que é capaz de destruir quem quer que seja, até aqueles que são do seu próprio sangue. Você precisa seguir em frente. E Jesus é tão maravilhoso, que Ele nos ajuda, não só a estabelecer o limite, mas Ele nos ajuda a viver bem, apesar do limite. E Deus é tão bom ainda, que Ele faz mais ou menos o seguinte: olha, com aquela pessoa má você precisa ter um limite, mas eu vou colocar na tua vida pessoas com quem você não precisa ter limite nenhum, porque elas são bênção para você e elas são a minha voz dizendo: conte comigo, vamos lá, confie, siga em frente. Se você foi machucado, ferido, traído ou qualquer outra coisa, nesse ou em qualquer outro ambiente, saiba, ainda assim, você pode seguir, porque o Deus em quem você confia é Pai de amor, Ele cuida de você. E se posso encerrar com uma frase, digo o seguinte: quando você estiver no limite, coloque a sua vida e a vida do outro nas mãos de Deus. Deus, eu não posso desonrar, nem desrespeitar, nem ferir o outro. Então, Deus, agora é teu trabalho. Eu não vou fazer com as minhas mãos imperfeitas o que o Deus Todo-Poderoso pode fazer com perfeição. Então, coloque os limites diante de Deus e siga firme. Você é uma bênção e Deus ama muito você. Vamos orar.
Querido Deus, o Senhor nos conhece, por isso não precisamos mentir, não precisamos simular nada. O Senhor sabe quais são as nossas alegrias, tristezas, e da mesma forma que o Senhor viu aquele momento decisivo entre Paulo, Barnabé, Abrão, Ló, o Senhor também vê os nossos momentos. Momentos quando chegamos ao limite. Momentos, Pai, quando não temos mais o que fazer, senão orar, esperar, confiar. Pai, o Senhor sabe muito bem se há alguém aqui cuja história de vida foi marcada pela crueldade de alguém, pela maldade, pelo falar demais, pelo agir com violência, pelo mentir e por tantas outras coisas que machucam o coração da gente. Senhor, eu peço por esses queridos que estão se sentindo assim, que o Senhor os cure, que eles não amarguem a sua vida com as duras e tristes lembranças, mas sim que o Senhor inaugure um tempo de paz, um tempo de esperança e um tempo de refrigério espiritual e emocional. Pai, cura-nos, livra-nos do homem mau e nos proteja de qualquer ataque do inimigo em forma de gente, em forma de crente, em forma de conselho ou até mesmo de admoestação. Nós pedimos que em nome de Jesus, o nosso limite da honra, respeito e diferença seja blindado pela graça do Senhor Jesus. Proteja-nos e ajuda-nos na saúde do Teu Espírito a convivermos em alegria. É o nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Que tal você cantar esse cântico suavemente e fazer dele uma oração? Talvez você vai lembrar agora de pessoas que estão no seu limite. Então, peça, Pai, ajuda-me. Eu quero seguir. E eu quero seguir em paz.